Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando do nosso turismo, falamos no primeiro bloco sobre o nosso carnaval, sobre o prêmio, 100 destinos com práticas mais sustentáveis do mundo para Diamantina. Hoje recebendo a Camila Guedes, diretora de turismo, e Alberes Mafra, diretor de ação cultural da Prefeitura Municipal de Diamantina. Lembrando que o programa está sendo transmitido nesse instante ao vivo no Facebook e também no nosso site tvvalinet.com.br, no canal 7 analógico, no canal 34 digital e já disponível na plataforma do YouTube. Pelo que eu entendi, que vocês falaram no primeiro bloco, houve uma divisão da parte cultural, a Sectur se dividiu, agora você tem cultura e tem turismo separados, pastas independentes. Explica como é que está funcionando isso. Dentro da reforma administrativa, que foi uma proposta do já no primeiro mandato do prefeito Juscelino, dentro do seu programa de governo, ele propôs dar um diferencial para o trabalho do turismo, e também para a cultura. A gente acredita, e ele muito acertadamente já tinha essa visão antes mesmo de ser prefeito, de que a cultura e o turismo precisam trabalhar juntos, mas não dentro de uma mesma pasta, porque o peso das duas pastas são muito grandes, Então você tem aí uma pasta que é importantíssima para a cidade, que é o turismo, que tem pautas e que tem projetos e que tem ações, de porte de uma secretaria municipal, e a cultura também, que tem aí outras ações, outros projetos que precisam estar respaldados por uma secretaria municipal. Então, quando você divide essas duas pastas, em secretarias diferentes, você está potencializando, as ações, os projetos, os programas, os recursos para aquela secretaria. Hoje você vai ter aí, nós vamos ter futuramente, o secretário de Turismo e de Desenvolvimento Econômico. Então, a Márcia Betânia, que lidou aí durante todos esses anos com esses objetos tão diferentes, mas complementares, que era cultura, o turismo e o patrimônio, ela passará a lidar só com a cultura e o patrimônio, tirando um pouco do peso, das atribuições, e ela podendo se especializar mais naquela direção que ela faz da cultura e do patrimônio, assim como a Camila vai estar lá dentro do turismo, assessorando melhor o secretário que entrar para trabalhar essa parte do turismo e do desenvolvimento econômico. Mas continuaremos de mãos dadas. Óbvio, mas é claro que mesmo, você vê que tem funções completamente diferentes, O turismo, você vê que é uma pasta necessária para desenvolvimento econômico. A cultura é uma questão muito mais de fomento para dar subsídio ao turismo. Eu acho que é uma questão de você promover as leis de incentivo, dar condição aos artistas, aos músicos, aos artesãos. Acho que a cultura está bem ligada a isso, ao nosso patrimônio histórico. O turismo, eu acho que tem outro viés, já é para atuar justamente na atividade econômica do município. Sim. O turismo articula diretamente com o trade turístico, que são as pousadas, bares, restaurantes, hotéis e toda a cadeia que movimenta a estrutura turística para acolher o turista e para fazer com que é uma ferramenta para desenvolvimento social, desenvolvimento endógeno. Quando a gente fala de desenvolvimento do turismo, a gente tem que lembrar que é a ferramenta importante de economia para dar recursos, e subsídios para o município se desenvolver economicamente mesmo. Então, é venda, projeto de estrutura, Então, assim, o turismo funciona bem quando ele reflete uma boa gestão dentro do município, Qual que é o tamanho do turismo hoje dentro da nossa atividade econômica? O que a gente representa? O que o turismo representa hoje? O turismo representa uma boa fatia, da economia do município. Eu acho que se a gente for ver sobre ganhos, tem a universidade que traz muito dinheiro para a máquina pública, porque ele emprega muitas pessoas. E eu não lembro exatamente o número, mas aí depois vem o turismo no município de Diamantina. Que é o setor de serviços, Que é o setor de serviços, que é o maior, depois.
Alberes, vamos falar aqui sobre a questão da cultura. Me chama muita atenção que sempre se falou muito em turismo em Diamantina, muito em turismo, e atividade cultural a nível profissional. A gente sabe que tem leis muito importantes e tem muito recurso para a cultura, para o próprio artista. Você tem Lei Rouanet, Lei do ICMS, Lei do Audiovisual, tudo isso que pode incrementar, mas eu vejo uma dificuldade muito grande dos próprios artistas de se capacitarem para ter acesso a esse tipo de fomento, a esse tipo de incentivo. Na administração municipal, Marconi, uma primeira experiência que a gente já realizou em 2017 e 2018 foi o credenciamento dos músicos, né, para atuar nas feiras culturais, no Mercado Velho e em outros eventos da cidade. Não tinha esse sistema de credenciamento, né, na prefeitura. Toda vez que o músico tinha que se apresentar, ele tinha que entregar toda uma documentação para fazer a inegibilidade, né, a contratação direta daquele artista. E credenciados para tocar, por exemplo, no Mercado Velho, a gente tinha 8 também. Só 8 músicos, 8 conjuntos musicais que se revezavam ali dentro. Hoje a gente tem 50 músicos credenciados, né, dentro da prefeitura, mas com um trabalho muito de porta em porta, como se eu pudesse dizer assim, né, de chamada. Gente, vamos conversar aqui, vamos ensinar como é que é o processo do credenciamento, qual que é a documentação que vocês precisam trazer, né? Pegamos na mão da classe artística musical e trouxemos para dentro do credenciamento. A mesma coisa a gente realizou quase que aí com a pandemia, né? Pela Lei Aldir Blanc, o município recebeu recursos, né, do governo federal para poder dar esse aporte para os artistas diamantinenses. Da mesma forma, a gente buscou todo mundo, ensinou como fazia o projeto, né, para apresentar dentro do âmbito do edital da Lei Aldir Blanc, e conseguimos aí também êxito, né, no número de artistas contemplados, que foram mais de 100 aqui dentro da cidade. Artistas, projetos. Depois da Lei Aldir Blanc, a gente lançou a nossa Lei Municipal de Emergência Cultural. Então, fomos novamente atrás dos artistas, assim, com um pouco menos, né, de abertura, já tentando profissionalizá-los mais para a questão do edital público, né? Então, a gente não ajudou tanto, mas a gente orientou, a gente informou, mas não corrigimos os erros, como se diz, né? Fazendo com que aquele erro também virasse aprendizado para aquele artista. Então, a gente teve menor participação no edital municipal, né? Porque as pessoas realmente foram vedadas, né? Naqueles erros ou nas faltas, né? Mas tudo buscando o quê, Marconi? Essa profissionalização. Porque às vezes o artista, ele não é o profissional que escreve o projeto, às vezes ele não é o profissional que fecha o contrato. Burocrático, né? O burocrático. Por isso que a importância de termos na cidade os produtores culturais, de termos os empresários da cultura, né? Aquela pessoa que às vezes está à frente de um artista ou de um grupo de artistas, né? Representando, fazendo esse trabalho. Porque às vezes quem compõe não é a mesma pessoa que vai ter o entendimento da leitura do contrato, né? Então esse é um profissional aí cada vez mais necessário na cidade. E a prefeitura tem feito o seu papel, né? Nós estamos lançando os instrumentos de apoio, de fomento, né? Ensinando as pessoas como trabalhar esses instrumentos. Não mudamos tanto de um instrumento para o outro, né? Às vezes a minuta de um edital para a Lei Aldir Blanc é a mesma minuta que a gente usa para um edital da Lei Municipal de Emergência Cultural, né? Às vezes muda um critério ou outro, mas a gente mantém uma estrutura, né, de texto para aquela pessoa já começar a se adaptar, a se habituar com aquela leitura e com a entrega daqueles documentos, né? Se você falar assim, Alberes, por que é importante entregar uma conta de luz junto do edital? É porque o edital pede, né? Então, se você não entrega, você está inabilitado naquele edital. E esse é todo um trabalho que a gente tem feito constantemente. Temos aí novos editais a serem lançados, né? Com recursos aí aprovados no âmbito federal, né? Que é a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, vão ser importantíssimos para a classe artística diamantinense, para além de tudo que a cultura já apoia, né? Todos os segmentos, como caboclinhos, folias, músicos, né? A gente tem aí um grande aporte sendo dado para os artistas, para a classe artística, também no âmbito municipal. Uma lei que foi aprovada, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, acho que abate no ISSQN. Essa lei foi regulamentada, ela é inviável, porque a gente não vê essa lei funcionando. A gente lembra dessa discussão, né, dessa lei sim, mas ela não foi regulamentada
também dentro do âmbito municipal, né? A gente não tem aí dados concretos do porquê que não houve essa regulamentação, né? Mas com certeza para nós do setor cultural sempre é interesse, né? Quanto mais aporte os músicos, os artistas pudessem ter dentro do âmbito municipal, mais a cultura se engrandece. A gente tem aí empresas que pagam grande ISSQN, né, que é um imposto municipal, é um imposto que fica no município, né? Mas a maioria das empresas aqui, né, que se constituem em micro e pequenas empresas, o imposto ele não é tão alto, né? É um imposto anual, não é um imposto mensal, né? Então a gente precisa aí também estudar essa viabilidade, né? Se esse valor realmente leva, se ele traz algum incentivo, algum ganho financeiro expressivo para a cultura. Porque muitas vezes o grupo de hip hop, de capoeira, precisa de muito pouco, né? Para poder, e de repente uma lei, por menor que seja, ela pode não desenvolver grandes projetos, mas pequenos projetos ela pode ser muito útil. Agora, deixa eu voltar ao turismo. O turismo mais forte é o turismo de aventura, turismo cultural, é o turismo... Como é que a gente pode dividir esse turismo nosso aqui? Em Diamantina, o turismo cultural acho que é o primeiro que é percebido dentro da cidade de Diamantina, né? Pelo seu conjunto arquitetônico, pela sua história, né? Pela fortaleza que é, né, a cultura diamantinense com relação à música, com relação às suas igrejas barrocas, né, as suas personalidades, como Chica da Silva, né, Juscelino Kubitschek. Mas o turismo de natureza é um turismo que também atrai muitas visitas a Diamantina. E o turismo de natureza, né, não só pelas suas belas cachoeiras, também tem uma grande atratividade as suas trilhas, né? E está surgindo aí, eu acho que já há algum tempo, o turismo esportivo, né? Que é o turismo de corrida, turismo de bike, né? Então, o que a Prefeitura Municipal de Diamantina trabalha agora é para sinalizar essas rotas, né, tanto no entorno de Diamantina como seus distritos, e fortalecer, né, essa agenda aí, que ela seja uma agenda brasileira e até internacional. Sempre ouvi uma crítica de muitos estudos acadêmicos, inclusive, no passado, sobre uma expropriação da população do nosso turismo, né? A população sempre ficou de fora desse processo. Como é que está isso? A população já está engajada nesse turismo ou ela continua bem alheia a esse processo? Essa é uma preocupação verdadeira, né, da Prefeitura Municipal de Diamantina. O prefeito Juscelino, ele pede muito, né, que todos os projetos se estendam aos distritos e também aos bairros, né, de Diamantina. Então, toda a ação que é pensada para o centro histórico, ela tem suas ramificações para os bairros e para os distritos, né? Como se tentasse acolhê-los e trazê-los juntos, né, para todas as ações que a gente planeja, né, para o turismo. Como a gente falou aqui um pouco mais cedo, o turismo é uma ferramenta econômica, né, de geração de renda, também de gerar orgulho da comunidade para a sua cidade, né? É um olhar para dentro da sua cidade. O que minha cidade tem de bom? O que minha cidade tem de bonito que eu posso mostrar? Né? O que da minha cultura eu quero dividir? Né? Então, assim, acreditamos, assim, com muita força mesmo, que toda vez que a comunidade vem junto, né, para fazer qualquer projeto, trabalho proposto, né, pelo poder público, para melhorar, né, mesmo a cidade, todo mundo ganha, né? Ganha o turista e principalmente ganha a comunidade. Bom, a gente está em cima da hora, né? Camila, foi um prazer recebê-la. Seja o sempre prazer foi todo meu. Muito bom saber que temos agora dividido, né, as pastas, isso foi ótimo. Alberes, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Marconi. Estamos sempre à disposição. Camila Guedes, diretora de turismo, Alberes Mafra, diretor de ação cultural. Falamos de cultura e turismo no programa de hoje. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.